Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Música e o Contexto Profético. Esse é o nosso quarto vídeo dessa série e hoje vamos falar especialmente sobre música nos documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós já falamos sobre a música na Bíblia, já falamos sobre música no Espírito de Profecia e hoje a música nos documentos da Igreja. Para começar, eu quero te mostrar aqui um documento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia produziu um documento de orientação mundial sobre o assunto da música. Muitos músicos desconhecem totalmente a existência desse documento, mas o documento está aqui e chama-se Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música. E aqui então nós temos várias diretrizes de como deve ser a música ou as questões relacionadas à música na adoração, na igreja, no lar e em diversas outras situações. Nós não temos tempo de analisar todo esse documento neste vídeo. Na verdade, nem vamos ler esse documento, mas fica aqui a indicação. Esse documento é importante. Se você, caso já tenha em casa aquele livro que nós falamos em um vídeo passado, Música, Sua Influência na Vida do Cristão, da Casa Publicadora Brasileira, atrás existe um anexo com esse documento. Então você, ao adquirir esse livro, você automaticamente tem acesso a esse documento lá neste livro. E você pode ler e analisar com calma quais são as orientações da igreja neste documento oficial. Ok? Então fica esta indicação. Mas eu quero me ater neste vídeo ao Manual da Igreja. O Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é revisado de 5 em 5 anos. Este último aqui foi em 2015. 2020 agora teria essa nova revisão, mas devido ao contexto de pandemia, essa Assembleia Geral que faria isto foi adiada. Então, haverá uma próxima em algum momento, onde a igreja então vai discutir diversas pautas. Então, sempre acontece isto, essas reuniões, e nessas reuniões as questões são revisadas, as questões mundiais da igreja são revisadas e as diretrizes, novas diretrizes são adotadas para o procedimento da igreja, em relação às crenças também, e tudo isso fica reunido aqui, no Manual da Igreja. Agora, antes de ver o que o Manual da Igreja fala sobre música, é importante pensar o seguinte: qual é a relevância do Manual da Igreja para os Adventistas do Sétimo Dia? Qual a autoridade do Manual da Igreja para os Adventistas? Tem muitas pessoas que acham que o manual é uma coisa opcional. Você segue se você quiser, mas se você não quiser, você pode descartar. Será que é assim? Bom, Ellen G. White, a profetisa, ela escreveu que a Igreja Mundial, a Associação Geral, quando reunida, com líderes representantes de todo o mundo, e quando ali nessas reuniões eles tomam as decisões, essas decisões elas têm um peso tremendo. Na verdade, a Associação Geral, nas palavras da profetisa, é a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra. A voz da Associação Geral é que deve ser respeitada. Opiniões particulares devem ser rejeitadas e adotadas as posições tomadas pela Igreja Mundial na Assembleia Geral. Então veja, o Manual da Igreja não é uma questão opcional. Você segue se você quiser, você segue se você concordar, mas se não concordar você descarta, não é assim. As coisas que são decididas com representantes da igreja do mundo todo são a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra. Nas palavras de Ellen G. White, a voz da Associação Geral é a voz de Deus. E é claro que essas decisões que são tomadas, elas são pautadas na Bíblia, no Espírito de Profecia, e Deus então conduz a igreja, conduz os líderes na tomada de decisões, de orientações para a igreja mundial. Essa é uma tarefa muito complexa. Você sabe que há diversas culturas, há diversas situações muito complexas em relação a manter uma unidade mundial da igreja. Mas Deus tem conduzido a igreja e a promessa que nós temos é que Deus irá conduzi-la até o fim. Então vamos lá. O Manual da Igreja, portanto, é a autoridade no nosso meio.
deve ser respeitado o manual da igreja e deve ser seguida as suas instruções. E o que o manual da igreja fala sobre o assunto da música? Vou destacar aqui pelo menos 3 páginas que falam sobre o assunto da música. Vamos então ler algumas coisas aqui e fazer algumas considerações, ok? Vamos lá. Se você tem o manual da igreja na sua casa, você pode acompanhar a página 97. Vamos começar com a página 97. Tem um tópico que fala música. E aqui fala sobre seleção de diretores de música, seleção dos músicos. E vamos ler alguma coisa aqui nesta página 97. Diz assim: a igreja tomará grande cuidado na seleção dos líderes da música, escolhendo apenas aqueles que são inteiramente consagrados e que provejam música adequada para todos os cultos e reuniões da igreja. Pessoas que são inteiramente consagradas. Sabe aquele tipo de músico que gosta da música, que sempre está disposto a cantar na igreja, mas é aquele que gosta só de cantar, que não consegue parar para ouvir o sermão, que não fica dentro da igreja, que fica sempre fora. Na hora de cantar, entra, canta e depois sai novamente. É aquele músico que não anda com a Bíblia e que não conhece a Bíblia e muito menos a pratica, mas é interessado e animado em relação às coisas da música somente. O músico de Deus, ele é consagrado, ele anda com a sua Bíblia, ele estuda a palavra, ele pratica os ensinamentos, ele é consagrado. Ok? Mas, completando aqui a citação, o manual diz assim: música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Vou repetir a frase final. Música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Eu não sei o que tem acontecido com muitos músicos. Será que nunca leram isso aqui? Ou será que leem, mas consideram o manual como algo descartável? Consideram suas opiniões pessoais de maior relevância, de maior peso do que a autoridade da Igreja Mundial reunida através de seus representantes, através das orientações que Deus dá à Igreja Mundial reunida. Será que esses músicos pensam isso? Eu não sei, mas aqui está bem claro. Então, nós temos ouvido e visto músicas com estilos seculares, mundanos, sendo introduzidos em nossos cultos, em reuniões nossas. E isso é complicado, porque o manual está dizendo aqui que nunca esse tipo de música de natureza sequer duvidosa deve ser introduzida em nosso culto. A música secular ou de natureza duvidosa, nós não temos certeza, ali é meio duvidoso, nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Nunca. Essa orientação da igreja que provém de Deus. Deus orienta a sua igreja. Então, nós temos que ou levar a sério isto, ou então, o que fica no lugar? Se eu não levo a sério essas orientações, o que eu vou colocar no lugar? A minha opinião? A opinião de pessoas não consagradas? A opinião de pessoas que descartam a revelação divina? Será que é isso? Vamos agora à próxima página. Nós iremos aqui à página 121. Na página 121, nós temos aqui citações que são do Espírito de Profecia. E aqui na página 121 diz o seguinte: os mensageiros de Deus não devem seguir os métodos do mundo em seus esforços para atrair o povo. E sobre este ponto específico, nós vamos falar um pouco mais no último tema desta série. Isso aqui, na verdade, é uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 143 e 144. E ela continua dizendo o seguinte: nas reuniões que realizam, não devem depender de cantores do mundo e exibições teatrais para despertar o interesse. Como esperar daqueles que não têm interesse na palavra de Deus, que nunca leram na palavra
com o sincero desejo de compreender as verdades, que cantem com espírito e entendimento? Como pode o coro celestial tomar parte em uma música apenas formal? Não é compatível isso aqui, músicos mundanos. E ela então conclui aqui: nem sempre o canto deve ser feito apenas por alguns. Permita-se, o quanto possível, que toda a congregação dele participe. O canto congregacional. Então, hoje em dia, o assunto da música, ele tem esse aspecto que alguns acham que você pode usar indiscriminadamente estilos diferentes, estilos mundanos, que são consumidos no mundo para você atrair pessoas para a igreja. Mas aqui ela deixa bem claro que nós não devemos seguir os métodos do mundo para fazer esse tipo de obra. Nós temos que seguir, obviamente, os métodos de Deus. Deus deixou os métodos corretos que nós podemos utilizar para fazer a obra missionária de alcançar pessoas. Agora vamos à parte final, na página 154, que diz o seguinte: a música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e cultiva nossas mais refinadas qualidades. Deus, com frequência, tem usado canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. Música desvirtuada, ao contrário, quebranta a moralidade e nos afasta de nosso relacionamento com Deus. E agora a parte que eu quero destacar aqui. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Grande cuidado deve ser exercido em relação a isso. Grande cuidado. Muitos não demonstram nenhum cuidado. Nenhum cuidado. Grande cuidado deve ser exercido na escolha da música no lar, nos encontros sociais, escolas e igrejas. Toda melodia, diz aqui o manual, toda melodia que partilhe da natureza do jazz, do rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitados. Toda melodia que partilhe da natureza do rock, do jazz ou formas híbridas relacionadas. O que nós temos visto muito hoje em dia são esses estilos híbridos sendo apresentados, com um rótulo de música cristã, música evangélica, ou às vezes até mesmo música adventista. Então nós temos visto muito esses estilos híbridos sendo utilizados para a adoração a Deus. Músicas que partilham da natureza do jazz, do rock e de outros estilos mundanos são apresentadas agora com uma letra cristã. E as pessoas acham que agora podemos consumir esse tipo de música porque ela tem uma letra que fala de Jesus, que fala de valores. Não é bem assim. Tudo isso aqui deve ser evitado, diz o Manual da Igreja. Então nós temos que, primeiro, buscar na revelação divina, como nós já demos a orientação no início desta série. Você vai na Bíblia, você vê como é que funciona na Bíblia, quais são as orientações que temos lá, e então você vai também para o Espírito de Profecia, ver o que Ellen G. White fala sobre aquilo, quais foram as orientações que Deus deu a ela sobre o assunto. Aí você vai para os documentos oficiais da igreja, como a filosofia da música, como o manual da igreja e diversas outras obras, que são os livros teológicos que tratam do assunto e nos trazem também orientação. E aí você tem condições, com base em tudo isso, a ter uma visão mais clara sobre o assunto, de entender as implicações e apresentar para a igreja algo mais seguro. Agora, se você não pesquisa nada disso e coloca apenas o seu gosto pessoal no lugar, a sua opinião, isso é muito complicado e não é aprovado por Deus, porque Ele orientou que as opiniões pessoais, os juízos
privados devem ser submetidos quando a Igreja Mundial Reunida toma as suas decisões, no caso, a Associação Geral. E aqui estão as decisões que a Igreja toma em relação aos diversos assuntos, estão aqui reunidos. E o nosso dever é seguir essas orientações. Portanto, você especialmente que é músico, tanto homem quanto mulher, busque conhecer mais essas coisas. Busque ler, dedique tempo, ânimo para pegar os materiais, para adquiri-los, ler com oração, meditar no que foi escrito e que você permita que Deus possa te usar para você fazer a diferença no ministério da música. Não permita que o seu gosto ou a sua vontade prevaleça, mas busque saber qual é a vontade do Senhor e tente fazer essa vontade. Eu espero que esses materiais que temos produzido aqui no canal possa ser útil para a sua vida e que você possa levar essas informações para a igreja, que você possa levar orientações corretas para a igreja. Por exemplo, às vezes existem alguns encontros de músicos e tudo mais, e nesses encontros muitos músicos se esforçam para dizer que não é bem assim, que não tem nada a ver, etc. Ou seja, menosprezam toda a revelação que nós temos como igreja e falam, não tem nada a ver isso aí. E às vezes por serem pessoas famosas, às vezes por serem pessoas que têm grande visibilidade, que têm seus adeptos, muitas pessoas passam a seguir a opinião dessas pessoas e não exatamente a opinião de Deus, que Deus revelou através da Bíblia, do Espírito de Profecia e das decisões da Igreja Mundial Reunida. Então, eu peço que você possa buscar essas informações, ler mais coisas sobre o assunto e que você tenha o desejo sincero de buscar a vontade de Deus em relação a esse assunto e que você passe para a igreja as informações que Deus deixou para nós. Que você substitua a vontade e as preferências humanas e mesmo os métodos do mundo pelas opiniões, preferências e métodos de Deus. Se esse material está sendo relevante para você, curta o vídeo, compartilhe e deixe também aqui nas descrições o seu comentário que é importante para nós. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele permitir.